e trabalhadoras de São Paulo e do Brasil. É uma alegria dupla de estar neste 1º de maio. Esse 1º de maio, que alguns vão dizer agora, este ano, que ele é político, porque eu vi, mas no 7 que eu não vim e que os outros vieram, não foi considerado político. Não existe problema. Nós, com a mesma tranquilidade que vamos em outros atos, eu venho ao ato do companheiro Paulinho e do companheiro Neto, da Força Sindical e da CGTB, para dizer aos trabalhadores de São Paulo que falta apenas 8 meses para terminar o meu mandato. 8 meses. E eu duvido que em alguma parte do mundo, muitos presidentes, depois de 7 anos, tiveram coragem de vir a um ato de trabalhadores e encarar os trabalhadores cara a cara. Porque normalmente os presidentes entravam com muita popularidade e saíam pela porta dos fundos porque não tinham cumprido aquilo que prometeram para os trabalhadores. Para as pessoas mais novas que estão aqui, Paulinho, companheira Dilma, companheira Luiz, companheiro Temer, minha querida companheira Marisa, companheira da Força Sindical e da CGTB. Eu fui um dirigente sindical importante nesse país nos anos 70. Participei e organizei as greves mais importantes desse país. Num tempo em que a inflação era 80% ao ano. No tempo que a inflação era 40% ao mês. No tempo em que a gente fazia greve e voltava a trabalhar sem receber absolutamente nada, com os trabalhadores sendo mandados embora. E o regime militar obrigando a gente a voltar a trabalhar numa justiça até então pouco democrática. E no meu 7 anos de governo, é com muito orgulho que eu posso olhar na cara de cada trabalhador, na cara de cada dirigente sindical, na cara de cada companheiro e dizer, em todos os anos do meu governo, 90% dos reajustes salariais foram aumentos reais, ganho real para a classe trabalhadora brasileira. É com muito orgulho, Paulinho, e com muito orgulho, companheiro Neto, que eu estou aqui para dizer aos trabalhadores de São Paulo que na crise econômica dos países ricos, em 2008, a crise que mandou 7 milhões de trabalhadores embora nos Estados Unidos, a crise que mandou mais de 7 milhões de trabalhadores embora na Europa, a crise que foi o ato da especulação financeira, de banqueiros que ao invés de investir no trabalho, investiram na especulação. Banqueiros que davam palpite sobre o Brasil, banqueiros que davam palpite sobre o México, banqueiros que davam palpite sobre a crise de todos os países pobres. Olharam tanto para o Brasil e para os países pobres que esqueceram de olhar para o que estava acontecendo no seu próprio banco. Foi a maior crise dos últimos 80 anos. E é com muito orgulho, Paulinho, que o Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro país a sair da crise. E quem sustentou a economia brasileira não foram os banqueiros nem os empresários, foi o povo pobre desse país que sustentou a economia. Você está lembrado, Paulinho, que eu fui dia 23 de dezembro de 2008 para a televisão, em rede nacional, pedi para o povo brasileiro consumir, porque se o povo não consumisse, as empresas não iam produzir, o comércio não ia vender e, portanto, ia ter mais desemprego. E eu fui para a televisão dizer, o povo tem que comprar o mínimo necessário para a roda gigante da economia continuar girando. E graças a Deus, o Brasil, que só era conhecido no mundo por causa do Carnaval do Rio de Janeiro, que só era conhecido no mundo por causa da morte de meninos e meninas, que só era conhecido no mundo por causa de futebol. Hoje, o Brasil é um país respeitado porque é o maior exemplo de economia
Queremos um salário mínimo de $100. Hoje, o salário mínimo é de $300 e nós vamos continuar a política de aumentar o salário mínimo para que a gente possa fazer as mulheres e os homens desse país que ainda não têm uma profissão e que ganham o salário mínimo poderem viver com dignidade neste país. Já aumentamos 74% e certamente os aumentos vão continuar porque o povo brasileiro quer que continue. Eu era dirigente sindical, Paulinho, quando você, eu e tantos outros, Neto e tantos outros, andávamos pela rua desse país com uma placa ou com uma faixa dizendo fora daqui o FMI. Eu ganhei as eleições e mandei o FMI embora e hoje o Brasil empresta dinheiro para o FMI. O Brasil toma dinheiro emprestado do FMI. Paulinho, no nosso governo, nesses 7 anos, nós desapropriamos 47 milhões de hectares de terra para a reforma agrária. É 60% de tudo que foi desapropriado na história de 500 anos do Brasil. Nós assentamos mais de 560 mil famílias e sabemos que precisamos assentar mais. Paulinho, quando vocês do movimento sindical me apresentaram a proposta do crédito consignado, muita gente dizia, não vamos emprestar dinheiro para o trabalhador ganha pouco e não vai pagar. Criamos o crédito consignado. Hoje, a carteira do crédito consignado representa 115 bilhões de reais. E a inadimplência é a menor possível, porque o trabalhador e a trabalhadora não dão calote, porque o único patrimônio dele é o próprio nome dele, e eles pagam porque tem vergonha na cara que muita gente grande nesse país não tem. É por isso, Paulinho, é por isso que eu estou aqui nesse 1º de maio, com a mesma cabeça erguida do que quando fui ao sindicato convidado, quando eu era candidato, para dizer para você, companheiro Paulinho, quando deixar a presidência dessa, eu vou mandar registrar em cartório tudo o que eu fiz. Registrar em cartório, para entregar para a empresa, para entregar para os deputados, senadores, para entregar para a universidade, para entregar para cada sindicato, porque eu quero que quem vier depois de mim, e vocês sabem quem eu quero, saiba que tem que fazer mais e fazer melhor, e fazer muito mais, porque nós aprendemos, nós preparamos, e nós estamos convencidos. Eu disse ontem, na posse da indústria automobilística, o Aloysio estava comigo.